Antes de começar essa história emocionante de humilhação, amor ferido, superação e volta por cima, já se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe até o final, porque a vida de Isabela vai virar de um jeito que ninguém no casamento dela poderia imaginar. Isabela sempre sonhou com um casamento simples, bonito e verdadeiro, não por vaidade, mas porque acreditava que aquele dia seria a confirmação pública de um amor que ela havia protegido com paciência durante anos. Ela tinha 28 anos quando subiu ao altar com André, um homem de família tradicional, sorriso fácil em público e uma habilidade perigosa de parecer perfeito diante dos outros. A cerimônia aconteceu em um salão elegante alugado pela família dele, com flores brancas, luzes douradas, música suave e convidados vestidos como se estivessem presenciando o início de uma vida abençoada. Quando entrou no salão usando seu vestido branco, segurando o buquê com as mãos trêmulas, Isabela procurou o olhar de André esperando encontrar ternura, segurança e orgulho. Ele sorriu para as câmeras, sorriu para os convidados, sorriu para os pais dele, mas quando olhou para ela, o sorriso parecia treinado demais para ser amor. Ainda assim, Isabela continuou caminhando, porque às vezes uma mulher caminha para dentro de uma dor acreditando que está caminhando para dentro de um sonho. No início da cerimônia, tudo seguiu como planejado, com o celebrante falando sobre união, respeito, cumplicidade e escolha diária. Palavras bonitas que pareciam pairar no ar sem conseguir tocar de verdade o coração de André. Quando chegou o momento dos votos, Isabela leu as palavras que havia escrito à mão, falando sobre companheirismo, esperança e a vontade sincera de construir uma casa onde ambos pudessem ser amados sem máscaras. André, porém, tirou do bolso um papel dobrado com descuido, olhou rapidamente para as linhas e começou a ler de um jeito frio, quase impaciente, como se cumprisse uma obrigação. Ele falou pouco sobre amor, quase nada sobre respeito e terminou com uma frase que parecia brincadeira, dizendo que esperava que Isabela aprendesse a ser menos teimosa agora que teria o sobrenome dele. Alguns convidados riram, outros ficaram constrangidos, e Isabela sentiu o rosto queimar enquanto tentava sorrir para não deixar a vergonha aparecer nas fotos. Isabela tentou se convencer de que o comentário de André nos votos tinha sido apenas uma piada infeliz, embora uma parte dela soubesse que piadas também podem revelar verdades quando são feitas sem cuidado. Quando o microfone foi entregue ao padrinho dele para um brinde, o salão inteiro se virou esperando uma fala engraçada, emocionante ou pelo menos respeitosa. O padrinho, já alterado pela bebida, começou contando histórias antigas de André, falando sobre festas, conquistas e mulheres que tinham passado pela vida dele antes de Isabela. Algumas pessoas riram alto, outras olharam para os pratos, e Isabela sentiu cada palavra arrancar um pedaço da elegância que ela tentava manter naquela noite. André não interrompeu, apenas ria com os amigos, como se a exposição da própria noiva fosse uma parte aceitável da diversão. Então o padrinho olhou para Isabela e disse, em tom de deboche, que ela devia se sentir sortuda, porque André finalmente tinha escolhido alguém para sossegar, mesmo que todos soubessem que ele poderia ter escolhido melhor. A primeira pessoa que deveria defendê-la era André, mas ele apenas colocou a mão no ombro do padrinho, rindo de lado, como quem tenta suavizar uma ofensa sem reconhecer a gravidade dela. A mãe de Isabela, sentada em uma mesa lateral, percebeu a dor da filha e tentou se levantar, mas o pai de Isabela segurou sua mão, talvez por medo de transformar a vergonha em escândalo maior. Isabela respirou fundo, colocou a taça sobre a mesa e tentou manter a postura, porque havia câmeras apontadas, convidados curiosos e uma expectativa cruel de que a noiva continuasse sorrindo. Mais tarde, durante a dança dos noivos, Isabela tentou encontrar alguma ternura nos braços de André, mas ele segurava sua cintura com distância e mantinha os olhos procurando amigos nas mesas. Quando ela perguntou baixinho por que ele não a defendeu, André suspirou com irritação e disse que ela sempre arrumava drama nos momentos errados. Isabela sentiu o coração encolher, porque aquela resposta mostrava que ele não estava arrependido, apenas incomodado por ela não aceitar a própria humilhação com gratidão. Ao final da dança, André beijou sua testa para as fotos, mas o gesto foi frio, rápido e calculado, como se o carinho fosse apenas mais um detalhe do roteiro social. Isabela sorriu para o fotógrafo, porque ainda não sabia como abandonar aquela noite, aquele vestido, aquela festa e todos os sonhos que havia colocado sobre aquele casamento. Quando voltou para a mesa, viu algumas convidadas cochichando e olhando para ela com pena, e descobriu que pena também pode humilhar quando chega disfarçada de compaixão. Naquela noite, Isabela não chorou em público, mas cada sorriso que ofereceu depois da ofensa foi como carregar uma pedra invisível dentro do peito. Depois da festa, no quarto do hotel reservado para a noite de núpcias, Isabela finalmente tirou os brincos,
soltou o cabelo e se olhou no espelho sem a proteção das luzes do salão. Isabela ficou parada diante do espelho e perguntou, com uma calma que escondia uma dor imensa, se ele realmente achava normal o que aconteceu. Ela disse que havia sido humilhada no próprio casamento, e André respondeu que humilhação era exagero, que ninguém lembraria daquilo na semana seguinte e que ela deveria parar de se vitimizar. Sem dizer mais nada, ela entrou no banheiro, fechou a porta e chorou segurando a boca com a mão para que André não ouvisse. Aquela foi a primeira noite do casamento deles, e Isabela entendeu, entre lágrimas silenciosas, que havia acabado de se casar com alguém que não sabia protegê-la. Nos meses seguintes, a humilhação do casamento virou uma lembrança que ninguém mencionava diretamente, mas que aparecia em pequenas piadas, olhares atravessados e comentários disfarçados em reuniões de família. André não apenas permitia isso, como às vezes reforçava a ideia, dizendo em público que Isabela era boa, mas precisava amadurecer, controlar o temperamento e parar de levar a vida tão a sério. Isabela começou a se calar mais, não porque concordasse, mas porque cada tentativa de se defender terminava com ela sendo acusada de estragar o ambiente. Ela tinha formação em design de interiores, mas trabalhava em uma loja de móveis planejados, ajudando clientes a imaginar ambientes bonitos enquanto sua própria vida parecia perder espaço. À noite, muitas vezes desenhava projetos em um caderno antigo, criando casas luminosas, cozinhas acolhedoras e salas onde as pessoas pareciam conversar com respeito. Um ano depois do casamento, Isabela recebeu a oportunidade de apresentar um projeto de decoração para um casal rico indicado pela loja onde trabalhava, e aquele convite acendeu nela uma esperança que há tempos não sentia. Isabela passou noites criando o projeto, escolhendo cores, estudando iluminação, desenhando móveis e pensando em cada detalhe como se aquela fosse sua chance de mostrar ao mundo quem ela realmente era. Quando contou a André, esperando apoio, ele riu com pouco entusiasmo e disse que ela não deveria se empolgar demais, porque no fim das contas quem mandava era o arquiteto principal da loja. Na apresentação, Isabela falou com segurança, mostrou imagens, explicou soluções e emocionou a cliente ao propor preservar uma parede antiga que guardava marcas da família. O casal aprovou quase tudo, elogiou sua sensibilidade e pediu que ela acompanhasse pessoalmente a execução, algo que raramente acontecia com funcionários da loja. André ouviu a notícia com um sorriso pequeno e comentou que ela teve sorte, como se competência fosse apenas um acidente simpático. Naquela noite, Isabela percebeu que o sucesso dela incomodava André mais do que seus fracassos, porque uma mulher confiante era mais difícil de controlar. Certa tarde, a dona da loja chamou Isabela para conversar e disse que uma construtora pequena buscava alguém para assinar projetos de interiores em parceria. A proposta não era enorme, mas representava algo que Isabela nunca tinha tido de verdade, a possibilidade de ser reconhecida pelo próprio nome. Ela saiu da reunião com as pernas tremendo, sentou no carro por alguns minutos e chorou, não de tristeza, mas de medo de desejar uma vida maior. Quando contou a André, ele fechou o rosto e disse que ela deveria pensar bem antes de se meter em responsabilidades que talvez não conseguisse sustentar. Pela primeira vez desde o casamento, ela respondeu que iria tentar mesmo com medo, e o silêncio irritado de André pareceu confirmar que alguma coisa dentro dela estava finalmente despertando. A partir daquele dia, Isabela começou a trabalhar em silêncio na própria independência, fazendo cursos à noite, estudando gestão, pesquisando fornecedores e montando aos poucos um portfólio com seus melhores projetos. Ela ainda vivia com André, ainda dividia a cama com um homem que a diminuía, ainda frequentava almoços de família onde era tratada como alguém que precisava agradecer por estar ali. Mas havia uma diferença invisível, porque agora cada humilhação encontrava dentro dela uma mulher menos disposta a se ajoelhar. Na manhã seguinte, Isabela acordou antes do despertador, não porque tivesse dormido bem, mas porque a frase escrita no caderno parecia chamar seu nome de dentro da gaveta. Ela preparou o café em silêncio, observando André dormir como se nada estivesse errado, e sentiu uma tristeza estranha ao perceber que ele parecia mais tranquilo quando ela era menor. No trabalho, a rotina seguiu cheia de clientes, orçamentos e reuniões, mas dentro dela havia uma energia nova, pequena e teimosa, que a fazia prestar atenção em cada oportunidade. A dona da loja percebeu seu empenho e começou a entregar a Isabela projetos mais delicados, aqueles que exigiam sensibilidade, escuta e capacidade de transformar histórias em ambientes. André notou as mudanças e começou a fazer comentários irônicos, dizendo que ela agora se achava uma grande empresária só porque alguns clientes elogiavam suas ideias. A firmeza dela deixou André desconfortável. Naquela noite, Isabela reorganizou seus projetos antigos, fotografou desenhos,
separou referências e começou a montar um portfólio simples no computador. O primeiro contrato com a construtora chegou numa tarde chuvosa, quando Isabela estava revisando medidas de um apartamento pequeno para uma jovem mãe recém-separada. Isabela segurou o telefone com as duas mãos, tentando parecer profissional, mas por dentro sentia o coração bater como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de uma casa abafada. A proposta era simples, com prazo curto e orçamento limitado, mas para ela parecia enorme, porque carregava a possibilidade de ser vista fora da sombra da loja e do marido. Quando contou para André, ele perguntou quanto ela ganharia, depois riu do valor e disse que ela trabalharia demais para receber pouco, como se o dinheiro fosse a única medida de começo. Isabela respondeu que todo início tinha um preço, e ele disse que ela estava ficando arrogante, usando aquela palavra como quem tenta devolver uma mulher ao lugar de obediência. Ela não discutiu, porque aprendeu que certas conversas com quem não quer entender apenas roubam energia que poderia ser usada para construir. Nos dias seguintes, mergulhou no projeto da unidade decorada, escolhendo móveis funcionais, cores claras, iluminação acolhedora e detalhes que faziam o apartamento pequeno parecer lar. Enquanto André reclamava de sua ausência emocional, Isabela percebia que ele só sentia falta da versão dela que estava sempre disponível para absorver suas frustrações. A cada noite de trabalho, ela ficava cansada, mas também mais viva, como se a mulher humilhada no salão do casamento estivesse finalmente levantando a cabeça. A entrega da unidade decorada aconteceu em um sábado pela manhã, com corretores, investidores e representantes da construtora caminhando pelo apartamento recém-finalizado. Uma corretora se emocionou ao dizer que aquele apartamento parecia possível, como se uma família pudesse entrar ali e começar de novo sem se sentir apertada. O diretor da construtora elogiou Isabela diante de todos e perguntou se ela aceitaria desenvolver outras unidades, talvez até coordenar uma linha inteira de interiores para novos empreendimentos. Isabela ficou sem resposta, porque ainda não estava acostumada a ser elogiada em público sem esperar uma humilhação logo depois. Ao chegar em casa, encontrou André sentado no sofá, irritado porque ela havia passado o sábado fora e não preparara o almoço como costumava fazer. Naquela noite, André começou uma discussão que parecia sobre almoço, mas na verdade era sobre controle, vaidade ferida e medo de perder o lugar central na vida dela. Isabela ouviu em silêncio, não por submissão, mas porque pela primeira vez conseguia enxergar a cena de fora, como se observasse um homem tentando apagar uma luz que não conseguia mais controlar. Ela respondeu que não sabia até onde conseguiria chegar, mas sabia que não queria mais viver sendo diminuída dentro da própria casa. A discussão terminou sem reconciliação, com André batendo a porta do quarto de hóspedes e Isabela permanecendo sozinha na sala, cercada por silêncio e uma liberdade assustadora. Naquela madrugada, Isabela não chorou como na noite do casamento, porque agora a dor não era mais um buraco, era uma ponte difícil que ela finalmente começava a atravessar. Se essa história está mexendo com você, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta se você já viu alguém ser diminuído justamente quando começava a vencer, porque a virada de Isabela ainda vai ficar muito maior. Nas semanas seguintes, a tensão dentro do casamento aumentou, enquanto fora dele o nome de Isabela começou a circular entre clientes, corretores e pequenos empresários da cidade. Ela passou a receber mensagens de pessoas pedindo consultorias, reformas e projetos personalizados, muitas delas indicadas por clientes que se sentiram respeitados por sua forma de trabalhar. A mãe dele piorou tudo ao dizer em um almoço de domingo que mulher casada precisa ter ambição com cuidado, porque muita independência costuma destruir lares. Isabela, pela primeira vez, ela não baixou os olhos, apenas respondeu que um lar destruído pela liberdade de uma mulher talvez nunca tenha sido um lar de verdade. O silêncio que se formou na mesa foi pesado, mas para Isabela teve gosto de ar fresco, porque finalmente ela havia se defendido diante das pessoas que a humilharam. André a puxou pelo braço depois do almoço, dizendo que ela o envergonhara na frente da família, e Isabela retirou o braço com calma, sem gritar. Naquele gesto simples, ela entendeu que o medo ainda existia, mas já não era mais dono dela. Poucos dias depois, Isabela recebeu um convite para participar de uma mostra de decoração local, onde novos profissionais poderiam apresentar ambientes autorais para clientes e empresas. André chamou a ideia de loucura, dizendo que ela passaria vergonha, que profissionais mais experientes iriam engoli-la e que ela não tinha estrutura para competir. Essas palavras poderiam ter destruído Isabela em outra fase, mas agora serviram como confirmação de que André já não opinava para protegê-la, e sim para mantê-la pequena. Ela usou parte das economias, negociou materiais com fornecedores,
Pediu ajuda a antigos clientes e aceitou participar da mostra com um ambiente chamado Casa Depois da Dor. O ambiente criado por Isabela tinha uma sala acolhedora, uma poltrona perto da janela, tons quentes, objetos de memória e uma mesa pequena onde uma pessoa poderia recomeçar tomando café sozinha. Na noite anterior à abertura, ficou sozinha dentro do ambiente pronto e sentiu vontade de chorar, porque aquele espaço dizia em silêncio tudo que ela ainda não conseguia contar ao mundo. Ela entendeu que talvez seu talento não fosse apenas decorar casas, mas transformar feridas invisíveis em lugares onde as pessoas pudessem respirar novamente. A abertura da mostra foi cheia de fotógrafos, arquitetos, empresários e visitantes curiosos, e Isabela chegou sentindo as pernas frágeis, mas com uma serenidade que surpreendeu até ela. Seu ambiente chamou atenção logo nos primeiros minutos, não por ostentação, mas porque as pessoas entravam ali e diminuíam o ritmo, como se aquele lugar pedisse silêncio e presença. Uma jornalista local perguntou qual era a inspiração do projeto, e Isabela respondeu que queria criar um espaço para quem precisou se reconstruir sem plateia, depois de ser ferido por quem deveria proteger. A frase circulou pela mostra como um sussurro poderoso, e muitas mulheres passaram a visitar o ambiente com olhos marejados, reconhecendo ali partes de suas próprias histórias. No fim da noite, o projeto de Isabela foi eleito destaque afetivo da mostra, uma categoria criada pelos organizadores para o ambiente que mais havia tocado o público. André apareceu na mostra mais tarde, não para apoiá-la, mas porque ouviu comentários e sentiu que precisava se mostrar ao lado da esposa vencedora. Ela permitiu o cumprimento por educação, porém não se apoiou nele, não procurou sua aprovação e não entregou ao casamento o mérito de uma conquista que havia nascido apesar dele. Depois da mostra, ela precisou escolher entre continuar na loja como funcionária ou abrir oficialmente seu próprio estúdio, uma decisão que a assustava porque significava deixar para trás uma segurança conhecida. A dona da loja, ao contrário do que Isabela esperava, não ficou ressentida, mas a abraçou com carinho e disse que algumas pessoas nascem para crescer além do balcão onde começaram. Esse apoio sincero tocou Isabela profundamente, porque ela estava acostumada a ouvir que seu crescimento era ameaça, não orgulho. Com a ajuda de uma contadora indicada por uma cliente, ela formalizou o negócio, alugou uma pequena sala comercial e colocou na porta uma placa simples com seu nome. No primeiro dia dentro do estúdio vazio, Isabela levou apenas uma mesa, uma cadeira, o caderno antigo e uma muda de planta que havia comprado com o primeiro pagamento da construtora. Ela passou a mão sobre a placa com seu nome e lembrou da noite em que escreveu aquele desejo escondida enquanto André dormia. Quando André visitou o espaço, olhou em volta e disse que era modesto demais para tanto barulho, tentando diminuir a conquista antes que ela se tornasse grande demais. Isabela respondeu que tudo que cresce de verdade começa pequeno, e dessa vez o sorriso dela não pedia aprovação. Com o estúdio aberto, Isabela passou a trabalhar mais do que nunca, mas o cansaço vinha acompanhado de sentido, e isso fazia diferença em cada madrugada. Um projeto para uma viúva que queria transformar o quarto do marido em uma biblioteca acolhedora viralizou em uma página de decoração, depois que a cliente escreveu um depoimento emocionado. O telefone de Isabela não parava de tocar, e pela primeira vez ela precisou criar uma lista de espera, algo que a deixou assustada e agradecida. André começou a mudar de estratégia, passando da crítica direta para uma tentativa de se aproximar das conquistas dela, apresentando-se em eventos como parceiro do sucesso da esposa. As mesmas pessoas que riram dela no casamento agora comentavam como ela estava elegante, talentosa e inspiradora, como se a humilhação antiga tivesse sido apagada da memória coletiva. Ela começou a perceber que seu casamento não estava acompanhando sua transformação, apenas tentando se pendurar nela para não ficar para trás. A ruptura definitiva começou em uma festa de família, quando André, já incomodado com a atenção que Isabela recebia, fez uma piada tentando lembrar todos de que ela continuava sendo dramática desde o casamento. Ela pousou o copo sobre a mesa, olhou para André com calma e perguntou se ele achava engraçado humilhar uma mulher durante anos e depois posar de marido orgulhoso quando ela começava a vencer. A mãe dele tentou interferir, dizendo que aquilo não era assunto para ser exposto, e Isabela respondeu que curioso era ninguém ter achado exposição quando ela foi humilhada no próprio casamento. Aquela frase atravessou a sala com a força de anos engolidos em silêncio, e Isabela sentiu que finalmente devolvia a vergonha para o lugar certo. Depois da festa, André a acusou de destruir a imagem dele diante da família, mas Isabela já não tremia diante daquela acusação antiga. Naquela noite, ao chegar em casa, Isabela tirou a aliança, colocou sobre a mesa e entendeu que sua volta por cima não estaria completa enquanto continuasse morando dentro da vida que a feriu. Na manhã seguinte,
Isabela acordou antes de André, olhou para a aliança sobre a mesa e sentiu que aquele pequeno círculo de metal já não representava amor, mas anos de silêncio forçado. Quando André entrou na cozinha e viu a aliança fora do dedo dela, tentou rir com desprezo, como se aquilo fosse apenas mais uma tentativa dramática de chamar atenção. Ele perguntou se ela estava falando em separação, e pela primeira vez aquela palavra não pareceu um desastre, mas uma porta se abrindo depois de anos trancada. Isabela respondeu que sim, que não queria mais viver em um casamento onde precisava provar todos os dias que merecia respeito. Sem discutir, Isabela pegou a bolsa, o caderno de projetos e as chaves do estúdio, porque havia reuniões esperando por uma mulher que não podia mais atrasar a própria vida. Ao sair pela porta, sentiu medo, mas também sentiu uma leveza estranha, como se cada passo para longe de André devolvesse um pedaço de ar aos seus pulmões. Ela procurou uma advogada, organizou documentos, separou contas e começou a procurar um apartamento pequeno para morar sozinha. Sua mãe a recebeu com lágrimas e orgulho, dizendo que preferia ver a filha recomeçando em um lugar simples do que sorrindo por obrigação em uma casa bonita. Em alguns dias, Isabela saía de reuniões com clientes e chorava no carro antes de voltar para a próxima visita técnica. André tentou aparecer no estúdio sem avisar algumas vezes, mas ela passou a deixar claro que qualquer assunto da separação deveria ser tratado pelos canais corretos. A mulher que antes engolia ofensas para não causar desconforto agora estava aprendendo que limite não era crueldade, era proteção. O primeiro apartamento de Isabela depois da separação era pequeno, antigo e ficava em um prédio sem elevador, mas tinha uma janela grande por onde entrava uma luz bonita no fim da tarde. Na primeira noite sozinha, sentou no chão da sala com uma xícara de chá, ouvindo os sons do prédio e tentando entender se aquilo era solidão ou liberdade. Nos dias seguintes, Isabela decorou o apartamento aos poucos, usando peças reaproveitadas, quadros simples e objetos que tinham significado real. Quando terminou a pequena sala, colocou o caderno antigo sobre a mesa e percebeu que havia criado para si mesma o primeiro ambiente verdadeiramente honesto da sua vida. Aquele apartamento não impressionaria a família de André, mas acolhia Isabela de um jeito que nenhum salão de casamento caro havia conseguido acolher. Com a separação em andamento, um empresário conhecido a convidou para reformar uma pousada antiga no interior, querendo que cada quarto contasse uma história de afeto, memória e descanso. O projeto era maior do que tudo que ela já havia feito, e por alguns dias Isabela duvidou se teria estrutura, equipe e coragem para aceitar. Em vez de recuar, Isabela aceitou o contrato, montou uma equipe pequena, contratou fornecedores confiáveis e mergulhou no trabalho com uma disciplina que surpreendeu até seus parceiros. A reforma da pousada durou meses, com viagens cansativas, problemas de obra, atrasos de material e decisões difíceis que exigiam firmeza. Mas Isabela estava diferente, porque agora não confundia dificuldade com sinal de incapacidade. Quando a pousada ficou pronta, as fotos circularam nas redes com uma força inesperada, mostrando quartos acolhedores, varandas iluminadas e espaços que pareciam abraçar quem chegava. O projeto tornou Isabela conhecida além da cidade, e a mulher humilhada no próprio casamento começou a ser chamada de referência em projetos emocionais de interiores. A inauguração da pousada reuniu empresários, jornalistas, influenciadores, antigos clientes e moradores da região, todos encantados com a forma como Isabela havia transformado um prédio esquecido em um lugar cheio de alma. Um jornalista pediu uma entrevista e perguntou qual era o segredo de transformar espaços comuns em ambientes tão emocionantes. Isabela pensou por um instante e respondeu que talvez fosse porque ela conhecia bem a sensação de viver em lugares bonitos por fora, mas frios por dentro. Na mesma noite, uma foto dela na varanda principal da pousada viralizou em páginas de decoração e empreendedorismo feminino. André também viu, assim como a família dele, os amigos dele e o padrinho que anos antes havia usado um microfone para diminuí-la. Meses depois, Isabela foi convidada para palestrar em um evento sobre arquitetura afetiva, empreendedorismo feminino e recomeços profissionais. O auditório estava cheio, e na primeira fileira havia jovens designers, mulheres divorciadas, empresárias, clientes antigas e pessoas que conheciam apenas a versão pública de sua trajetória. Ela subiu ao palco com as mãos frias, mas o olhar firme, carregando não apenas slides de projetos, mas anos de silêncio que finalmente tinham encontrado voz. Sem citar nomes, contou que uma das maiores dores da sua vida havia acontecido em um dia que deveria ter sido de celebração. Disse que foi humilhada quando todos esperavam que ela sorrisse, e que demorou muito para entender que suportar tudo em silêncio não era sinal de força, mas de abandono de si mesma.
Muitas pessoas no auditório se emocionaram, porque aquela fala ultrapassava a decoração e tocava em lugares que nenhuma planta baixa conseguia desenhar. Ao final, recebeu aplausos de pé, longos e verdadeiros, muito diferentes das palmas vazias do dia em que dançou com André diante das câmeras. André apareceu depois do evento, esperando por ela perto da saída, usando um terno bem cortado e uma expressão cuidadosamente arrependida. André pediu desculpas pelo casamento, pelas piadas, pela família, pelos comentários e por todas as vezes em que fez parecer que o problema era ela. Isabela agradeceu o pedido de desculpas, porque sabia que guardar rancor eterno seria continuar presa a uma sala onde não queria mais morar. André perguntou se um dia eles poderiam conversar com mais calma, e Isabela respondeu que talvez não houvesse mais nada essencial a dizer. Ela entrou no carro sozinha, fechou a porta e percebeu que a paz não vinha de vê-lo arrependido, mas de já não precisar que ele estivesse. O divórcio foi finalizado pouco tempo depois, em uma manhã comum, sem cerimônia, sem festa e sem o peso teatral que tantas pessoas imaginam para o fim de um casamento. Isabela saiu do escritório da advogada segurando uma pasta simples, enquanto André permaneceu alguns passos atrás, olhando para ela como quem vê uma porta se fechar devagar. Ela passou o resto do dia no estúdio, revisando projetos, atendendo clientes e recebendo flores de sua equipe, que sabia sem detalhes que aquele era um dia importante. No fim da tarde, sua mãe apareceu com um bolo pequeno e 2 xícaras de café, dizendo que não sabia se aquilo era comemoração ou acolhimento, mas que as 2 coisas cabiam ali. À noite, antes de dormir, colocou a antiga aliança em uma caixa pequena, não como lembrança de amor, mas como testemunha de uma versão sua que havia sobrevivido. 2 anos depois da noite em que tirou a aliança, Isabela comandava um estúdio respeitado, tinha uma equipe pequena, clientes em lista de espera e projetos publicados em plataformas importantes de decoração. Em um grande evento da cidade, ela foi homenageada como empreendedora criativa do ano, e a cerimônia aconteceu no mesmo salão onde havia sido humilhada no casamento. Quando recebeu o convite, Isabela ficou alguns minutos em silêncio, porque voltar àquele lugar parecia abrir uma gaveta que ela havia aprendido a manter fechada. Na noite da premiação, entrou no salão usando um vestido elegante, postura firme e um sorriso tranquilo que não precisava esconder dor. As luzes douradas, as mesas bem postas e o palco lhe trouxeram lembranças, mas dessa vez ela não era noiva esperando ser defendida por alguém. Na plateia, entre convidados discretos, estavam alguns parentes de André e antigos amigos que um dia riram do comentário cruel no microfone. Isabela não procurou vingança nos olhos deles, porque naquele momento percebeu que a maior resposta era estar ali inteira, enquanto todos finalmente queriam ocupar o lugar que antes desprezaram. Quando seu nome foi anunciado, Isabela caminhou até o palco com passos firmes, sentindo que cada metro percorrido apagava um pouco da vergonha que aquele mesmo salão havia guardado. Ela recebeu o prêmio, respirou fundo diante do microfone e olhou para o público com a serenidade de quem não precisava mais convencer ninguém do próprio valor. Em seu discurso, agradeceu à equipe, aos clientes, à mãe e a todas as pessoas que acreditaram nela quando ainda era difícil acreditar em si mesma. Na saída do salão, viu seu reflexo no vidro da entrada e sorriu para a mulher que, anos antes, havia atravessado aquele mesmo lugar tentando não chorar. Agora ela caminhava com o próprio nome, a própria história e uma vida construída não sobre aparência, mas sobre respeito, coragem e verdade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa se lembrar do próprio valor e comente se você também acredita que ninguém deve ser diminuído para caber na vida de outra pessoa. Porque Isabela provou que a mulher humilhada no próprio casamento pode, anos depois, se tornar exatamente a mulher que todos admiram, respeitam e gostariam de ter sido fortes o bastante para ser.